Olá a todos! Eu reinicio então o ciclo das nossas entrevistas do Noma. E no dia de hoje nós vamos falar com duas pessoas muito interessantes que descobrimos que tem um projeto que pode interessar vocês. São os coordenadores do projeto Cineclube Gengibirra. Isso mesmo! Hoje nós vamos conversar com o Johnny Castro e a Michele Katz. Então, Johnny e Michele, se apresentem e contem pra gente o que é esse projeto. Então, beleza. Então, eu sou o Johnny, eu sou formado em jornalismo, né? E eu e a Michelle, a gente começou o projeto do Cineclube em 2015, que naquela época a gente sempre curtiu muito cinema. A Michelle, depois ela pode falar melhor, mas ela tem uma pós, né, na área e tal. A gente, além de gostar muito, a gente estudou um pouquinho da área. A Michelle muito mais do que eu, né? Eu estudei um pouquinho na faculdade só. E a gente sempre teve um problema em Araucária, que Araucária nunca teve, né, nenhum cinema, e a gente sempre ouvia o pessoal antigo falando que, na época, lá nos anos 50, nos anos 60, tinha o cinema lá, que é onde hoje é a Lojas Paraná, lá perto do centro, e a gente sempre gostou muito de cinema, e a gente teve essa ideia de montar o Cineclube. E daí a gente foi atrás de saber como que um cineclube funciona, né, e tal. A gente já tinha participado uma ou outra vez de alguma exibição em algum outro cineclube por aí, e a gente foi atrás de ver como funcionava para a gente fazer um aqui, né. E daí a gente, no começo, montou uma parceria com um amigo nosso, que é o Juan, que ele tinha um centro cultural na época, que era o Ponto Centro Cultural. Então, o Cineclube Gengibirra, na verdade, ele nasceu como Cineclube do Ponto, foi o nosso primeiro nome. E a gente, durante um ano, a gente teve uma sede lá, e a ideia do Cineclube sempre foi, as sessões são sempre gratuitas, né, ele tem obrigatoriamente que ser gratuito, e a ideia sempre foi ter um debate após a sessão, né, então o Cineclube, ele não é só assistir o filme, a ideia é ter um debate, ter uma conversa depois sobre o filme, sobre cinema em geral, né, e sobre a sociedade também, né, os assuntos do filme, né, não só sobre o filme, sobre o cinema, como os assuntos que o filme trata. Até porque a ideia do Cineclube não é ser uma coisa para especialistas, né, é para galera que gosta de assistir um filme e trocar uma ideia mesmo. Deixa eu me apresentar, então. Sou a Michele Katz. Como o Johnny disse, né, eu tenho essa especialização em cinema. É óbvio que, né, que não, esse título de especialista para mim é um pouco pesado, porque ser especialista em cinema, né, eu acho que requer muitas coisas, mas eu acho que me abriu a visão para muita coisa dentro da linguagem cinematográfica, né. A minha formação anterior é artes visuais. Confesso que eu não era, assim, uma aficionada, né, por cinema, mas foi numa disciplina na graduação, que era de cinema, que eu, né, me apaixonei pela linguagem, e aí eu fui estudar na pós, né. E, óbvio, a gente estuda querendo, achando que vai produzir filme e tal, e não é bem assim, né, infelizmente, mas eu acho que um dos resultados disso foi poder fazer o Cineclube, né? Eu senti essa necessidade de ter acesso a uma gama maior de filmes do que a gente tem, e eu acho que o Cineclube, eu vi isso na escola, porque eu sou professora do Estado, né, também, eu leciono artes num colégio público, e eu vi, assim, essa necessidade mesmo dos alunos conhecer os filmes. Eles quase não iam no cinema, e quando iam, era para ver esses filmes mais, assim, de entretenimento mesmo, que é muito bacana, mas eu achava, assim, que eles precisavam de algo mais, né? E eu, né, até falei com o Johnny, assim, quando a gente foi fazer o Cineclube, porque eu acredito que seja uma realidade de mais pessoas dentro da cidade, justamente porque, como ele falou, a gente não tem um cinema aqui, né? E quando tem, precisa ir para Curitiba, e geralmente são poucos filmes, né? Se você for ver bem, o mesmo filme que está passando no cinema passa em todos. Então, o Cineclube, a ideia era a gente levar uma gama maior de filmes para as pessoas e fazer com que elas pudessem debater sobre os filmes, não só assistir, não só se entreter também, mas também conversar um pouquinho, né, sobre o que era passado no filme, tanto em termos técnicos, né, a questão da linguagem mesmo do cinema, mas também a própria mensagem do filme, né. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês visualizam o público que vai para o Cineclube? São mais estudantes, são mais jovens?
Qual faixa etária, assim, quais características que poderiam unir? E, além disso, como que é feito esses debates? Vocês trazem, vocês que mediam os debates, vocês trazem um mediador, a participação do público é ativa, como que vocês avaliam isso no projeto? Sobre o público, o público é bem variado, mas na maioria é o pessoal mais jovem mesmo, a galera, principalmente no começo, foi muito amigos nossos, que foi para quem a gente divulgou, né, a gente até tem uma página no Facebook, com 500 e poucas, quase 600 curtidas, mas em geral o projeto do Cineclube ele não é muito conhecido, né, e a gente sabe de outros cineclubes também que a gente conheceu antes e que a gente conhece hoje, que o Cineclube nunca tem um público muito grande mesmo, né? A gente nunca teve a ambição, assim, de botar 30, 40, 50 pessoas para ver um filme, porque os públicos de Cineclube são pequenos. Mas, em geral, uma galera mais jovem, no começo era principalmente amigos nossos, e depois foi ampliando. Uma das coisas mais legais que eu sinto, pelo menos para mim, é quando vem uma pessoa que eu nunca vi na minha vida participar de uma sessão. É muito legal, é muito gostoso, e daí, sei lá, às vezes a pessoa viu no Facebook, ou algum amigo falou, alguém comentou e tal, e ela veio. E sobre os debates, a gente trouxe algumas vezes pessoas especialistas nas áreas, ou da técnica cinematográfica que a gente estava falando, porque assim, no primeiro ano, né, a gente dividiu o nosso período em ciclos, né? O primeiro ano a gente fez um ciclo falando sobre o cinema. Então a gente teve uma exibição que era sobre roteiro, uma sobre trabalho do diretor, uma sobre alguma escola cinematográfica específica, né, tipo o expressionismo alemão, e eventualmente a gente trouxe alguém que era especialista naquilo, né? Em algumas sessões, por exemplo, a gente trouxe o Eduardo Baggio, que ele é um cineasta de Curitiba. Em qual sessão, Mi, que a gente trouxe ele, você lembra? Sobre documentário. A gente exibiu um documentário dele e ele veio para falar sobre o filme, sobre a linguagem do documentário. Foi bem bacana. Foi bem legal. E daí, outras vezes, eventualmente, a gente trouxe também. E sobre depois disso, né, depois desse primeiro ano, eu até não comentei antes, mas a gente ficou sem sede, porque o ponto fechou, né, era um centro cultural que acabou fechando, a gente ficou um tempo sem exibir. Nesse meio tempo, a gente fez algumas exibições em escolas e tal. Durante também o período que a gente estava exibindo no ponto, a gente fez escolas, a gente fez exibição nas escolas naquela época das ocupações dos secundaristas também, a gente levou para as escolas, e depois, no começo de 2018, né, a gente voltou a ter sede, e daí mudou o nome do Cineclube, porque daí o ponto nunca voltou a abrir, a gente mudou o nome do Cineclube, e a nossa sede hoje é na Casa Eliseu Voronkov. E daí, quando a gente voltou na Casa Eliseu Voronkov, a gente voltou com outras temáticas para as sessões, né? Então, a gente já tinha falado naquele primeiro ciclo sobre as técnicas, né, as questões mais técnicas do cinema, a linguagem e tal, e daí a gente voltou a trazer principalmente mais assuntos de pautas sociais e tal, né, questões que às vezes incomodam. Então, a gente vê um filme que fala sobre aquele assunto e discute ele depois. E, eventualmente, também uma outra pessoa que seja, não necessariamente que seja um especialista naquela área, mas que tenha algo a dizer mais do que a gente, né? Quer complementar, Mi? Eu acho que sobre o público era legal a gente falar também dessa época que o Cineclube foi itinerante, né? Que a gente ia até as escolas, então a gente tinha um público de estudantes e era muito bacana, né? Porque a gente tem essa coisa do Cineclube, vai o pessoal, assim, tipo, cinéfilo, tem esse estereótipo, assim, do frequentador de Cineclube, né? E lá nas escolas era bem bacana, porque o fio da meada era outro, né? Eles levantavam questões muito bacanas, né? Às vezes os debates, assim, eram bem acalorados, davam uns arranca-rabo legal, assim, sabe? E isso que era bacana, né? Quando a gente recebeu também o pessoal do CBJ, foi muito legal. Que, assim, tinham opiniões muito diversas, né? Então, o debate era bacana porque né, justamente tinham essas divergências de opinião, né? Então, era bem bacana. E sobre mediar, eu acho que teve uma vez que a gente conseguiu trazer também... A gente fez uma coisa meio... Antes até da pandemia, né? Hoje daria super certo, mas a gente lembra quando a gente com o diretor do Orim? Eu não lembro o nome dele, esqueci.
Que Eu horror. não lembro também. Ele é da Bahia, ele é baiano e ele estava morando em Portugal, né? Na época, se não me engano. Aí a gente conseguiu falar com o diretor do filme via Skype, assim, foi bem bacana também. Ter a presença do próprio diretor foi bem interessante. Eu acho que é muito mais. É um filme que não teve muita distribuição, né? Então ele mandou pra gente a versão digital do filme e a gente conseguiu exibir o filme. Ele mesmo mandou o arquivo, né? Se não me engano, foi isso, né? Foi DVD. Uhum. Mas ainda assim, era pouca distribuição e tal. E foi bem bacana, foi bem interessante. Beleza, muito legal, pessoal. Achei bem interessante esse destaque de talvez um eixo de buscar essas reflexões sociais, né? Com certeza, a reflexão com pessoas que muitas vezes não iriam para o cineclube, mas quando o cineclube foi para elas, trouxe aquela efetiva reflexão que a gente quer, de divergências de opiniões e tudo mais. Muito legal essa iniciativa. E eu queria que vocês contassem para a gente alguns filmes que vocês sentiram que destacaram, assim, nessa jornada de vocês, tanto por algum motivo pessoal, ou talvez por muito público, ou o debate foi muito fervoroso, para a gente relacionar, então, um pouco com o direito, para a gente debater um pouco sobre isso. Eu acho que, para mim, o que mais marcou foi o da Tata Amaral, que a gente falou sobre violência contra a mulher. Não sei se o Johnny lembra o nome do filme, eu tô com a cabeça péssima hoje, me desculpa. Eu tenho a lista aqui, eu vou tentar achar. Eu também estava tentando pesquisar aqui. E esse filme... Um Céu de Estrelas. Isso. Acho que é um Céu de Estrelas, né? Exatamente. Esse sim a gente não tinha o DVD, não foi lançado em DVD o filme. Aí eu procurei a diretora, né? Achando que ela nem ia me responder, mas ela daí cedeu a cópia digital pra gente, a gente exibiu. E era um filme fortíssimo, assim, sabe? E a gente exibiu para uma turma, né? A gente convidou o professor, que era parceiro lá da casa, o Robledo, e ele levou a turma dele e foi muito legal. Assim, para mim foi o que mais marcou, porque todo mundo falando assim, porque olha lá, mas ela, né, no meio ela foi sequestrada pelo ex e tal, foi uma situação bem complicada. E ela, tipo, ali para tentar acalmar a situação, ela acabou transando com o cara no meio do sequestro todo. Aí já choveu o julgamento, né? Mas ela gosta, ela tava ali, como que ela transou com o cara e não sei o quê. Aí, de repente, no meio do debate, né, uma mulher levanta a mão e fala: eu sofri tudo isso que a moça do filme passou. E daí ela foi, sabe, desconstruindo a coisa toda. Então, para mim, foi muito, muito marcante, porque eu acho que foi um debate efetivo, assim, sabe? Não foi só uma pessoa falando, tipo, vejam bem, eu sou a dona da razão, eu penso assim, assim, assado, né? Vocês estão errados. Não, tipo, foi alguém dos alunos ali que comentou e tal. Então, eu acho que aproximou mais, assim, da linguagem da galera. Eu achei que foi, para mim, foi o melhor debate que a gente teve. É verdade, esse aspecto que a Michelle falou agora de ter essa discussão entre pessoas com visões diferentes, assim, de ter sido um debate diferente, tem uma expressão que a gente gosta de usar muitas vezes, assim, que um amigo meu me ensinou, e eu acho que ela é muito verdadeira de vez em quando, que muitas vezes a gente junta, a gente que é só da nossa bolha, do nosso núcleozinho social ali, as pessoas que já concordam com a gente, que já têm convertido. Então, esse dia, a gente não fez isso. Nesse dia, tinha muita gente que pode ter saído de lá com uma ideia diferente. Isso foi muito legal. E, para mim, um dos filmes que eu acho que mais marcou em todo esse tempo que a gente vem exibindo, um dos que mais me marcou foi o Persepolis, que é um filme de uma diretora iraniana, que é a Marjane Satrapi, e ela tinha feito... era uma HQ antes, né? O Persepolis é uma HQ, é um quadrinho, e ela fez o filme inspirado no próprio quadrinho, o quadrinho é dela também. E é um filme que fala sobre a revolução cultural no Irã e as consequências que aquilo teve, né? Que aquilo foi causada, né? Causou todo o fundamentalismo islâmico que eles têm hoje, uma sociedade toda que a gente sabe que é uma sociedade extremamente preconceituosa, machista, baseada em fundamentalismo religioso, que a gente sabe que é uma coisa muito complicada. E esse foi o filme que a gente escolheu para exibir nas escolas ocupadas naquela época das ocupações dos secundaristas, porque a gente achou que tinha muito a ver com
essa coisa como que eu posso dizer, do enfrentamento social, assim, de enfrentar aquilo com que você não concorda, sabe? Que era uma coisa que a gente estava vendo muito numa galera muito jovem, a gente super concordava e apoiava aquilo, né? E daí a gente achou que aquele filme era perfeito, e a gente exibiu ele em umas 4 ou 5 escolas, não lembro bem, e foi sempre recepções muito legais da parte dos alunos, muito legal. Foi um filme que eu gostei muito de ter exibido. Muito interessante, realmente, essas experiências, tocantes, na verdade, não é? E eu acho bem interessante porque isso tem tudo a ver com a nossa visão de pesquisa de direito e arte, porque, veja, a gente não tem que elitizar mais do direito quando a gente estuda direito e arte, e sim aproximar das pessoas. E um dos eixos é exatamente isso, é fazer com que esse tema fique um pouco mais digerível para as pessoas, nem sei se essa palavra existe, né, para as pessoas. Então, veja, tratar sobre violência da mulher, ou tratar sobre política, né, que as ações dos jovens de rebeldia e tudo mais, são temas difíceis, se a gente falar na teoria, certo? São temas que talvez as pessoas só vão deixar de lado, mas trazendo filme, trazendo essa experiência, a gente pode iniciar um debate não somente com as pessoas que têm interesse sobre isso, mas com as pessoas que também não têm interesse, que vão estar ali nessa discussão. Realmente é muito legal o projeto de vocês. E como uma última pergunta, até porque um dos nossos eixos é sobre direito autoral. Como é que vocês fazem essa exibição dos filmes? Vocês pedem autorização? Como é que é esse processo? Só para esclarecer para o público que não é só você colocar um telão na rua, né? Qual que é esse processo de exibição? Então, a premissa do Cineclube, como ele tem uma premissa principalmente pedagógica, né? Não existe, até onde a gente sabe, uma legislação que dê regência sobre o que o Cineclube pode ou não pode fazer. Existe uma normativa da Ancine, e a gente segue essa normativa. E, de acordo com essa normativa, como o Cineclube ele tem uma premissa principalmente pedagógica, a gente pode exibir os filmes, mesmo filmes internacionais, de produtoras e tal, de estúdios, desde que a gente use um material original. Então, a gente tem que usar um DVD original, não pode ser pirata de forma alguma, a gente não usa, e não pode cobrar entrada. Então, o Cineclube é gratuito e a gente usa sempre material original. Outra coisa que a gente não pode fazer é usar de plataformas de streaming também, porque eles têm termos de uso próprios, né? Então, esses termos de uso próprios impedem esse tipo de exibição pública, mas a exibição de um DVD, principalmente quando é um DVD de acervo pessoal, assim mesmo, né? E a gente tem, inclusive, uma coisa bacana de falar, o Cineclube tem um acervo, a gente tem um acervo bem grande de filmes de doação que a gente foi recebendo e tal. A gente tem mais de 400 filmes de doação, e a gente, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a disponibilizar esses filmes para empréstimo também, para quem tem interesse, lá na sede, na Casa Eliseu Voronkoff. Só que daí veio a pandemia, daí a gente parou, né? A gente tinha acabado de catalogar os filmes ali no final de janeiro, fevereiro, a gente tinha catalogado tudo, então tá tudo lá, né? E são todos filmes originais, a gente só pode usar filme original, né? E daí é isso, daí do ponto de vista legal é isso. Se o Cineclube tem uma premissa pedagógica e não cobra entrada, a gente pode exibir. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa de vocês, porque isso também foi até um projeto, eu nem conhecia o projeto de vocês, né? Deixei para fazer o meu projeto comunitário lá na PUC no último semestre da faculdade, né? Geralmente a gente faz no terceiro período, eu fui fazer no 10º. E daí, agora, por conta da pandemia, a gente teve que propor, né, um projeto. E aí eu propus justamente levar o cinema às escolas para a gente ter essa possibilidade de discutir situações que geralmente, né, a gente não consegue, muitas pessoas não passam pela mesma situação que é exposta no filme, e com o filme a gente pode discutir, né, a gente pode demonstrar, de repente, uma violação de um direito, a concretização de um direito, mostrar que o que é possível fazer, né, às vezes para as comunidades um pouco mais carentes e tudo mais, né, então é uma possibilidade também, de repente, até a gente trabalhar junto, se for o caso, né? Porque lá no meu projeto eu coloquei, vamos fazer parceria com a Pró-Reitoria. Mas vamos ver, né? Eu estou esperando a avaliação agora e depois a gente entra em contato com eles para ver como fazer, até porque agora não tem nem como, né? Mas seria bem interessante.
a gente propor, porque aí a gente traria muito mais alunos, né? Seria uma forma de expansão mesmo do nosso projeto. Bem legal mesmo. Parabéns pela iniciativa. É verdade. Então, pessoal, se quiserem deixar alguma mensagem final, chamando o pessoal para o projeto, ou falando de possíveis calendários, talvez, o que vai ser repensado após essa pandemia, fiquem à vontade. Eu acho que pedir para o pessoal, né, que se interessou pelo projeto, por hora a gente não está exibindo, né, por motivos óbvios, mas tem a página do Cineclube, né, Cineclube de Gengibirra, na qual a gente sempre, né, tá postando algum material ou outro. No blog da Casa Eliseu Voronkoff, a gente tem um campo lá no qual tem alguns textos, né, alguns escritos por mim e pelo Johnny, tem alguns também que foram escritos por frequentadores do Cineclube. E também na página do Cineclube a gente sempre está postando algum desafio ou outro para a galera, sorteando DVDs do nosso acervo, tá? Então, quem quiser dar uma conferida na página, entre em contato com a gente, né? Possíveis parcerias a gente também está super aberto, né? Até a gente disponibiliza filmes do nosso acervo para quem quiser exibir e tal. Fica bem, né? Tá disponível, é para as pessoas usarem. Nada daquilo lá é nosso, é de todo mundo, tá? Nada, não é meu nem do Johnny, é para todo mundo usar mesmo, tá? É essa a ideia. E é isso, queria agradecer também, né, a oportunidade de conversar com vocês, bem bacana. E acho que é isso. Eu queria parabenizar vocês também pelo projeto, pelo Noma, porque eu fiquei sabendo, eu não sou da área do direito, né, eu até gosto um pouquinho e tal, mas eu não sou da área, e o meu chefe me mostrou o evento e ele falou, esse daqui é a tua cara. E daí eu fui, né, vou fazer esse curso. E logo no começo eu já percebi que é a mesma coisa, o que a gente pensa para o Cineclube foi o curso de Direitos Humanos no Cinema, sabe? É muito semelhante com a nossa ideia. Daí eu falei, eu preciso trocar uma ideia com elas para a gente, quem sabe, fazer algum projeto juntos no futuro, né? A gente não sabe quando essa pandemia vai passar, mas quando passar e a gente puder de novo ter exibições pessoalmente nos lugares, eu gostaria muito da gente tentar fazer alguma coisa junto ainda. Pode deixar, com certeza esse é um compromisso, né, Ari? Com certeza. A gente já está pensando em várias oportunidades, vários cursos. Melhor a gente parar por aqui, que a gente já está tendo ideia, né? Exatamente. A gente está esperando passar a amostra de pesquisa que está deixando a gente quase louca, para daí colocar em prática as nossas próximas ideias. E muito obrigada pela disponibilidade de vocês também, foi um prazer conversar com vocês. Com certeza esse projeto tem muito potencial para crescer ainda mais, né? E parabéns mesmo. Obrigado, a gente que agradece. Então, muito obrigada, pessoal. Essa foi a entrevista com os coordenadores do projeto Cineclube Gengibirra, Johnny e Michelle. Então, curtam ali a página e conheçam mais esse projeto, que a partir de agora nós seremos parceiros, não é? Até mais. Sim. Sim. Mais.